Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com a parte final da Casa do Exorcista. A pergunta que ficou no final do vídeo anterior foi: e os demônios expulsos do corpo de Roland Doe? Eles voltaram para o inferno? A resposta é não. Eles voltaram, foi para a casa da família em St. Louis. Hoje a casa ficou mundialmente conhecida como a Casa do Exorcista, e apesar de ter tido mais moradores depois do ocorrido, é temida por vizinhos e por moradores da cidade. E claro, um ponto de grande atividade paranormal e sobrenatural. Muitas famílias que acreditaram que a casa estivesse limpa, ou que nem acreditavam na história do exorcismo e de todo o horror, o terror que aconteceu lá em 1949, se arriscaram a morar na casa. Mas segundo os vizinhos, nenhuma delas se deu bem. Mortes, divórcios, doenças, acidentes, acontecia de tudo para que a casa sempre permanecesse vazia. Alguns dizem que os demônios que possuíram Roland Doe teriam voltado para aquela casa, já que foram invocados originalmente ali. Outros acreditam que o que corre na casa seja a manifestação de energia residual do exorcismo. Ellen Dreyer, sobrinha neta do padre que comandou o exorcismo de Roland Doe, se recusa a passar até mesmo pela rua da casa. Ela não passa nem em frente. Diz que jamais entraria ali, porque ela não se esquece do quanto o seu tio sofreu e do quanto aquilo o afetou para o resto da vida. Ela também diz ter medo de que o demônio esteja de fato lá e queira atacá-la por vingança. Até mesmo nas temporadas em que está desabitada, já que ninguém consegue morar lá por muito tempo, os vizinhos ouvem barulhos vindos de dentro. São pancadas, portas batendo, e às vezes chegam até a pensar que alguém está novamente vivendo ali. E toda a vizinhança tem pelo menos uma história para contar. Quanto à energia do lugar, é claro, é pesada e obscura. Muitos sensitivos, além de sacerdotes de diversas crenças, visitaram o local na tentativa de limpá-lo. Mas todos concordaram ser impossível, já que sua estrutura é basicamente de pedras e madeira, materiais que armazenam todo tipo de energia. Alguns disseram que, além dos demônios, outras almas aprisionadas por eles, entidades demoníacas e espíritos nefastos estão na casa. E isso também pode incluir a tia Harriet, já que em uma psicofonia, uma voz feminina disse seu nome e pediu socorro. Mas não é só isso. Há também o que é conhecido como a memória da casa, que é a energia residual do exorcismo. E essa energia atrai todo tipo de entidade nefasta que acaba permanecendo ali, se alimentando. E quem se arriscou a morar lá teve experiências assustadoras, como manifestações poltergeist muito fortes e agressivas. Coisas voavam nas pessoas e as machucavam. Alguns relataram sentir o cheiro de carne podre que surgia do nada, além dos vultos e sombras rastejantes e também vozes, muitas vozes, com gargalhadas tenebrosas. Muito barulho vem de dentro das paredes e do sótão, que é mais um forro, e mal tem espaço para uma pessoa rastejar, mas ainda assim há som de passos. Isso sem contar na energia horrível e pesada que causa desde aquela sensação de estar caminhando na água ou em nuvens, até doenças misteriosas, mas que desaparecem assim que a pessoa deixa a casa. Vários grupos de investigação sobrenatural também visitaram a antiga casa de Roland e saíram de lá chocados com a força das manifestações. Um desses grupos detectou várias psicofonias com vozes misturadas. Algumas riam, outras choravam e gemiam e outras ainda pediam socorro. O investigador Greg Myers foi atacado em 2009. Ele disse que foi pesquisar a casa com a sua equipe. Estava lá até que tranquilo, porque depois de tantas orações, bênçãos e limpezas espirituais, segundo ele, aquele deveria ser o ponto mais abençoado de St. Louis.
Só que ele teve uma surpresa. Enquanto estava ao lado da cama filmando o quarto de Roland, ele disse ter sentido um calor que começou fraco e gradualmente foi aumentando. E logo parecia que estava ao lado de um forno com a porta aberta. Ele sentia muita raiva, só não sabia do que. Sentia também ansiedade. Estava com seus equipamentos, entre eles um óvulos, que é um gerador fonético que capta a energia dos espíritos em volta e vasculha o vocabulário programado no aparelho, encontrando uma palavra que a entidade quis dizer ou alguma outra aproximada. E aí apareceu escrito: humano, queime. Uma dor no pescoço começou a incomodá-lo, parecia mesmo estar queimando. E na câmera foi captada uma anomalia bem ao lado dele, o termômetro marcando 38 graus, e chegou num ponto que ele precisou sair. Quando olhou no espelho, estava com o pescoço cheio de bolhas, que quando cicatrizaram, deixaram uma marca branca. Coincidência ou não, em forma de crucifixo. E depois disso, Greg passou vários dias de cama, bastante doente. Outro grupo de investigadores resolveu usar a mesma tábua Ouija, que foi usada por Roland e pela tia Harriet no quarto dele, para tentar contato com as energias. O resultado foi assustador. Já de cara os aparelhos começaram a falhar e várias baterias de câmeras foram descarregadas rapidamente. Quem faz investigações sabe que isso é um sinal de que uma materialização ou manifestação forte está prestes a acontecer. E para ajudar na comunicação, foi usada a Spirit Box. Após algumas perguntas que não tiveram resposta, uma voz finalmente disse: ajude-me, por favor. Depois, essa mesma voz disse: Ouija, problemas. Quando foi perguntado o nome da entidade que estava ali, a resposta foi bem rápida: diabo. E dessa vez, foi uma voz horrível. O ar então ficou frio e pesado e um dos investigadores ficou com uma expressão estranha no rosto, enquanto o outro sentia-se muito mal. Nessa hora, novamente a voz feminina disse: entre, demônio. Não podia ser diferente. É claro que o quarto do garoto é o ponto com atividade mais forte. Mas também os outros cômodos da casa se mostraram bem carregados, como é o caso da sala de jantar, onde Roland e sua tia e mais tarde o resto da família faziam as sessões com a Ouija. Lá são ouvidas batidas, vozes e um cheiro enjoativo toma conta do ambiente. Isso fora os altos picos de eletricidade e de magnetismo. As escadas que levam diretamente ao quarto do exorcismo também guardam e liberam muita energia. Há inclusive quem diga que ali se formou um portal direto para o inferno, bem no meio das escadas. Ao subir, algumas pessoas sentem uma forte pressão no peito. Já um parapsicólogo disse que esse vórtice, esse portal, fica no porão. E foi, claro, formado pela energia do local. Por esse portal, as entidades demoníacas entram e saem a hora que querem. Ah, e para completar o cenário, em uma das paredes, há um singelo desenho de criança. Desenho de um demônio feito com giz de cera. Provavelmente por alguma criança que já viveu na casa. E aí eu penso, será que a família deixou a casa na hora certa, por coincidência? Ou já estaria prevendo o pior? Quem entra na casa diz que basta passar pela porta e o ar fica imediatamente pesado. Na cozinha foi captada uma voz que disse escravo. E também foram captados sons parecidos a rosnados, que deixaram os investigadores bastante assustados. Quando outros dois investigadores chegaram ao quarto de Roland, que era o mais sensível, ficou uns momentos parado, olhando e disse: Satanás está aqui. E quando ele deitou na cama, sentiu-se enjoado e tonto, como se a cama estivesse girando. O investigador Nick Groff, que todo mundo conhece, foi à casa para pesquisar o que poderia ter acontecido em 2009, com Greg Myers. E disse que ao entrar no quarto sentiu alguma coisa maligna e muito forte atrás dele o tempo todo.
teve a clara sensação de que alguma coisa estava ali, só esperando a pessoa certa para poder atacar. Além das investigações sérias, é claro que oportunistas metidos a grandes investigadores sempre vão aparecer, eles sempre aparecem, como foi o caso de um programa de rádio local. O proprietário da casa na época era ouvinte de David Glover, que também é um investigador, e relatou a ele as suas experiências terríveis. Foi aí que o locutor teve a ideia infeliz e besta de fazer um programa especial na casa do exorcista, onde ele levaria 3 ouvintes sorteados para que relatassem suas experiências. Eu nem preciso dizer a porcaria que deu. Quando chegou, o próprio David já tinha percebido o grande erro, porque já notou que estava enfurecendo ainda mais aquelas energias e entidades. Mas o programa já estava rolando, era transmissão ao vivo e a burrada já estava feita. Já no começo, uma das ouvintes teve um surto nervoso. Ela começou a chorar desesperadamente, dizendo que não podia continuar, que sabia que se ficasse ali, algo de muito ruim ia acontecer a ela. E ela, sabiamente, decidiu ir embora. Outra aceitou o desafio de ficar por 5 minutos, apenas à luz de velas, no quarto de Roland, em troca de um prêmio em dinheiro. Também se arrependeu amargamente. Sentada e monitorada por câmeras, ela dizia que não parava de tremer e de repente começou a chorar. Era possível ouvir batidas por todos os lados, que pareciam vir das paredes. E a coisa piorou demais quando ela começou a rezar. Nessa hora, a câmera captou uma névoa passando pela mulher. E foi aí que ela começou a gritar, desesperadamente, pedindo que a tirassem de lá. Muitas foram as tentativas de limpar a casa e torná-la novamente habitável. Mas isso nunca vai acontecer. Ela já está habitada e seus moradores são predadores perigosos. Se alimentam da vida dos seres humanos e escolheram a casa de St. Louis para morar, porque foram convidados, eles foram invocados, e dificilmente isso se conserta. A casa do exorcista está lá, firme e forte, e deve servir de alerta de que não se deve mexer com aquilo que a gente não conhece. Eu espero que vocês tenham gostado, e logo eu trago uma série nova. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.